Fala meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo da DBOCM e hoje nós estamos iniciando uma série de mini cursos e o primeiro mini curso é sobre o Linux. Nós vamos desvendar um pouco esse sistema operacional que para muitos é um mistério, né? Uma famosa tela preta que muitos não entendem, não conseguem conectar, não conseguem entender como funciona, como tirar o melhor proveito desse sistema operacional que é o mais usado para banco de dados Oracle hoje em dia. Então hoje nós iniciamos uma trilha de estudos, de mini cursos totalmente gratuitos, vão estar disponíveis para vocês aí no canal da DBAOCM, sem limite de tempo, sem limite de visualizações, vai estar aí disponível para vocês começarem a trilhar esse mundo desse sistema operacional que é o Linux. Tá? Obrigado aí, curtam o vídeo. E o nosso primeiro vídeo é sobre a instalação do Linux. Nós vamos usar o VirtualBox, que é padrão aí para as aulas da DBLCM. A DBLCM usa como padrão as aulas o VirtualBox. Então, telinha do VirtualBox, instala no ambiente Windows, no ambiente Mac, né? Então, dependendo do seu sistema operacional, você baixa a versão que você precisa, instale, e a tela inicial é essa aqui. Nós vamos criar uma nova máquina virtual, então basta clicar aqui, New. A nossa aula, ela vai se chamar, a nossa VM, ela vai se chamar VM DBA OCM aula padrão, que é a nossa VM de aulas padrões aí do Linux. Eu vou colocar ela no HD externo que eu espetei aqui, é um HD só para essas aulas mesmo, então você escolhe o local que você quer instalar a sua VM. O sistema operacional que ela vai ter, né, que no nosso caso é o Linux, o Oracle Linux 64 bits. Ajuste sempre para qual distribuição vocês querem que vocês ganham naquelas ferramentas que existem de o Guest, né, de controle, né, a integração entre o VirtualBox e a VM, né, ela é otimizada para aquele tipo de distribuição que você está aplicando. Tá? Então tenha sempre em mente, coloque sempre realmente qual a distribuição correta que você está usando. A gente vai usar uma Oracle 64 bits, nós vamos instalar a versão 7.8 do Oracle Linux. Então continue. Quantidade de memória que eu quero, vou colocar aqui 496. Se eu quero criar o disco agora, né, eu vou criar um disco agora. E qual o tipo de disco que eu vou criar? O VDI é VirtualBox Disk Image, o VHD é Virtual Hard Disk e o VMDK é Virtual Machine Disk. Se você só vai trabalhar com VirtualBox, pode usar o VDI sem problema nenhum. Se você vai trabalhar com outros, se pretende exportar isso aqui para outros virtualizadores, trabalha com VMDK, que ele é mais compatível com os outros ambientes, né, os outros virtualizadores. Então continue. Vou deixar ele como alocação dinâmica. Ele vai criar com o menor valor possível, ele vai alocando de acordo com o que eu preciso. Ambiente de produção é bom você já deixar alocado o espaço definitivo, para você não ter esse overhead de ficar criando, aumentando o tamanho do seu disco ali. O meu disco ele vai ter 40 GB, vou colocar ali 40 GB só para depois a gente ter a possibilidade de instalar o Oracle ali dentro. E pronto. Mas eu acabei não configurando processador, não configurei placa de rede, não configurei a imagem que eu quero colocar lá dentro, a imagem que é do meu disco virtual. Se eu não tiver uma unidade de CD, eu posso colocar a imagem também já direto. Então, a gente vem aqui agora em Settings e vou começar a acabar essa configuração. Então aqui eu tenho a aba, né, geral aqui, básico, avançado, né, description, se eu quiser criptografar o disco. Aqui na aba de System, eu vou escolher agora o processador. Nós colocar 2 cores. Se tivesse aceleração, né, para virtualização, eu colocaria aqui normalmente. Né, faria a configuração por aqui. Display, não vou mexer nada em display. Na parte de storage,
eu tenho aqui agora ó, um disco, né, e o nosso disco, um DVD, né, um disco DVD, CD ou DVD, né, e o nosso disco da nossa VM. Se você clicar aqui nesse disquinho, a gente vai escolher qual a imagem que a gente quer. Então eu quero escolher aqui, ó, Choose a Disk File. Vou escolher uma imagem. Essa aqui é a imagem do Linux 7.8. Vou colocar ela aqui, Open. Então, quando a gente startar o nosso Linux, ele já vai estar com a imagem do Linux 7.8, então ele vai abrir para a gente fazer a nossa instalação. A configuração da nossa placa de rede, né, como que a gente vai trabalhar? A gente pode trabalhar com ela com algumas possibilidades. A gente vai trabalhar com NAT, com bridge, com rede interna, apenas um host only adapter, generic drive, NAT network, cloud network, ou como não atachada. Basicamente o que se usa ou é o NAT ou o bridge, né? A diferença entre elas a gente pode ver aqui, ó. Uma rede NAT, nós temos o nosso host. Esse host ele recebe o IP e ele serve como DHCP para as máquinas que estão ali embaixo, né? Então ela é muito bom para máquinas clientes, né? Se você quiser trabalhar com ela na mesma rede que você está trabalhando, você pode usar ela como bridge. Então a gente trabalha ela como bridge, então aqui ó, a nossa máquina host e aqui as máquinas que estão que nós estamos criando, os nossos guests. Então a gente vai deixar a configuração aqui como Bridge Network. Agora é só dar o Start. E no Start ele vai abrir a instalação da nossa VM. Então tá aqui, ó. Selecione o disco ótico, né, para a gente poder fazer a instalação. Já está montado lá, então Start. Essa instalação demora aí uns 15 a 20 minutos. Eu vou, na hora que a gente começar a instalar, acabar toda a parte de instalação, eu vou simplesmente cortar o vídeo para a parte final, né, para a gente não ter que ficar esperando instalar pacote. Tudo. Então, nossa instalação aqui, ó. Instalação, né, Install Oracle 7.8. Quando vocês clicam na imagem, ele nessa console aí da máquina virtual, ele trouxe uma tela que é só para te dizer o seguinte: a partir desse momento você está com o mouse dentro do seu VM, e no meu caso é o Command, né, esquerdo, para eu poder sair. Então se eu quiser sair daqui, ó, Command, ele libera para mim. Clico ali, ó, você clicou com o mouse dentro da máquina virtual, ele explica para você que qual vai ser a tecla ou o conjunto de teclas para você poder sair. Então eu vou mandar capturar o meu mouse para dentro, aqui dentro, e agora trabalhar aí dentro. Então ele vai carregar agora toda a parte nossa para a instalação do Linux. Deixa eu fechar essa. Ele está carregando o nosso Linux. Nós vamos fazer a configuração do que a gente quer. Nós vamos montar 2 diretórios apenas, que são 2 partições. Uma partição para uma área de swap, que é uma área que vai... quando você tem a memória RAM total, né, lá do seu servidor, e você acaba usando mais, precisando de mais memória, ele vai a disco para usar essa memória. Então você separa uma área de swap. Né? É sempre bom ter em mente que você tem que ter a área de swap lá definida, mas que você não deve usar essa área nunca. Porque usar disco é muito mais oneroso do que usar memória. Então tente sempre gerenciar o seu ambiente para que você não use disco. Né? Mas é uma área obrigatória para a gente usar, né? Para a gente configurar. Então, bem-vindo ao Linux 7.8. Vou instalar ele em inglês. Né? Vocês escolham a melhor maneira de vocês instalar, se vocês quiserem em português. Por hábito, né, a gente acaba instalando em inglês, que é padrão, né? E ele agora vai dizer o que eu preciso preencher aqui dentro. Ele está verificando toda a parte de instalação e o que falta preencher para a gente poder fazer a instalação do Linux. Né? Então ele fala assim, ó, por favor, complete os itens marcados com o ícone antes de continuar para o próximo step. Né? Então aqui eu tenho o ícone. Pelo menos o destino da instalação eu preciso configurar. Qualquer outra coisa que está aí nessa tela de instalação, a gente poderia configurar posteriormente.
Mas como a gente já está na tela de instalação, já vou ajustar, por exemplo, data e hora. Vou colocar para o Brasil, né? Aqui, América São Paulo. Ele não permite ainda habilitar o Network Time, né, o servidor NTP, que é o servidor de controle de hora, né, um servidor nosso de hora, muito usado e necessário quando a gente vai fazer a instalação de um rack, porque a rede ainda não está configurada, então ele ainda não traz para a gente essa configuração, né, ele não libera ainda essa configuração. O tipo de instalação está aqui, ó, eu vou configurar o meu particionamento ou poderia deixar ele fazer a configuração do particionamento automático. Vou colocar aqui, eu vou configurar só para a gente mostrar como é que eu posso configurar um servidor Linux. Muitos usam ele com a parte de discos, aqueles discos LVM, né, que são os discos que você pode aumentar e diminuir de maneira dinâmica. Mas se você não quiser fazer dessa maneira, ou quiser ter o controle total, você pode vir aqui, ó, Standard Partition, mas vou acrescentar um disco que é o swap. Então está aqui, ó, swap, e vou dizer que ele é de 4 GB. Então 4 GB, 4 GB. Então está aqui, ó, 4096 swap. Vou acrescentar agora mais um disco que vai ser o meu barra. Antigamente a gente tinha que criar uma área, uma partição que era o barra boot, né? Então você tinha que criar separado o barra boot, depois você podia criar o barra home, né? Às vezes você cria essas áreas separadas para que, se uma estourar, você acabe não impactando nas demais áreas. Você tem uma área de log do seu servidor com a área de log do seu usuário. Você tem lá dentro o barra home, barra oracle, que vão ficar alguns arquivos seus que você está gerando log, está gerando... colocou ferramentas para você fazer a administração do seu usuário Oracle, e ela acaba gerando logs de saída ali dentro daquele diretório. Se você não quiser que isso impacte no resto, você pode dividir ali também, criar uma partição específica para o barra home, uma específica para o barra var, barra opt, né? Se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui quais os diretórios. Ó, o diretório raiz, bin, o barra bin, onde estão os arquivos executáveis, né, e comandos essenciais do sistema, o barra boot, onde estão os arquivos, né, essenciais para inicialização do sistema, é aqui que fica o kernel do Linux. O barra dev é o diretório que estão os arquivos dos dispositivos. Então, se você quiser acessar um dispositivo, um disco do seu sistema operacional, ele vai estar em barra dev, barra, por exemplo, SDA, que é o seu dispositivo de disco, seu primeiro dispositivo de disco, por exemplo. O barra etc, arquivo de configuração, barra home, né, normalmente usado pelos usuários, barra lib, bibliotecas do sistema, o barra mnt é um diretório vazio que a gente usa normalmente para montar dispositivos. Então eu quero criar um disco novo, eu posso montar normalmente, né, sugerido para a gente montar um disco novo ali dentro. O barra proc tem informações de kernel dos processos, o opt, os aplicativos que são instalados no sistema operacional e que não são aplicativos default do Linux, o barra root, que é o diretório do nosso superusuário, o sbin, né, alguns arquivos que são essenciais para o nosso sistema, como aplicativos, utilitários de administração do sistema, e normalmente o root que tem acesso a esse diretório. O tmp é o diretório default, né, de arquivos temporários, barra usr, o diretório de arquivos que são pertencentes a um usuário, né, e é a segunda maior hierarquia de diretórios no Linux. O barra var é o diretório onde são guardados as informações das variáveis de sistemas, né, como os arquivos de log do Linux. Então, por default, os arquivos de log estão dentro do barra var. Você poderia criar um diretório, né, uma partição para cada diretório desse aí. Nós vamos colocar tudo dentro do barra. Né? Nós só temos um disco, então não tem necessidade, não tem sentido de eu fazer esse particionamento, já que eu só tenho um único disco. Se eu tivesse discos separados, eu poderia criar partições separadas no nosso Linux. Então vamos voltar lá para a nossa instalação. Não vou preencher nada aqui, que aqui eu vou dizer que ele, a partir daqui ele vai usar o resto que está disponível. Então está aqui, ó, Add Mount Point, só que ele criou esse file system com um padrão chamado XFS. Eu vou colocar ele com o padrão Hash4, um padrão
bem comum para o Linux. X3 e X4 são os padrões bem comuns. São evoluções dos tipos de sistema de file system que a gente tem. Para quem trabalha com Linux, tem lá o FAT, FAT32, NTFS. No Linux eu tenho o X3, X4, o XFS, né, o SFAT, né, que são padrões de file system. Vamos usar o X4, vou dar um update aqui nessa configuração que eu fiz. Então nós temos aqui 36 GB, né, X4. Vim aqui Done. Ele vai dizer que quais as alterações que a gente tem. Então, o nosso device está aqui, SDA. Ele vai criar um SDA1 e SDA2, que são aqueles devices que eu falei. Então, /dev, /sda, você vai ter lá, /dev, /sda, /sda1, /sda2. Então, /dev, /sda, /dev, /sda1, /dev, /sda2. São os devices do nosso Linux. Aceitar as alterações. Vou trocar a nossa configuração de rede. Então, aqui no localhost, eu vou usar dbacm-ol7. Vou dar um apply e vou configurar nossa placa de rede. Ela é Ethernet. Eu quero que ela starte automaticamente quando quando estiver disponível, então vai conectar automaticamente. Eu vou configurar apenas o IPv4, que é o padrão, né, o IPv4. A gente pode colocar o IPv6 também, mas padrão IPv4. Deixar ele como manual, que eu vou dar um IP para ele. Se você deixar ele como automático, hoje sua máquina pode estar com IP 192.168.130. Amanhã vocês vão ligar de novo sua máquina, pode ser 192.168.131, 32, vai depender do servidor DHCP, né, qual IP que ele vai colocar para você. Né? Então nós vamos deixar manual para que a gente tenha sempre o mesmo IP todas as vezes que a gente for usar o nosso Linux. Então tá aqui, add 192.168.100.30, netmask 24, que é o padrão para esse tipo de IP, e o gateway 192.168.100.1, que é o gateway que a gente tem na nossa rede, na rede que eu estou trabalhando aqui. Então esse gateway é o gateway que eu estou na minha rede. Ele também é o DNS Server, então 192.168.100.1. O DNS Server é o servidor que faz, ele entende os nomes. Então se eu quiser usar www.oracle.com, a rede ela não entende o que é www.oracle.com, mas ela entende um IP 10.1.30.50. Então os DNS servers estão espalhados ao redor do mundo, você faz replicação deles, você cria um servidor DNS na sua rede, que ele vai se conectar com servidores que estão aí ao redor do mundo, para poder fazer a resolução desses nomes, ou somente interno na sua rede. Então aqui o nosso servidor 192.168.101, que é o IP do meu roteador, e save. Então ele já habilitou a placa de rede 192.168.130, a rede, né, a máscara 255.255.250, que é aquela máscara de padrão 24, né, e o gateway e o DNS nosso. Já está configurado, vou dar um done aqui. E agora é só fazer a instalação. Então vou colocar aqui, Begin Installation. Ele fala que não foi criado nenhum usuário e que eu não tenho a senha do root configurada. Eu vou clicar aqui na senha do root. Tá? Então vamos definir uma senha qualquer que vocês queiram definir uma senha aí. Para laboratório vocês podem deixar essa senha como fraca, não tem problema. Né? Lembre-se que os servidores de produção, vocês têm que ter de preferência uma regra de criação de senha, né? Ter sempre uma senha um pouco mais complexa, para que não tenha quebra de segurança. Né? E vamos deixar agora o Linux instalar. A gente vai retornar agora com o final, a instalação do nosso Linux. Assim que ele acabar de instalar, ele vai solicitar um reboot, a gente faz esse reboot, né? E já está pronto para a gente poder trabalhar com o Linux. Depois de alguns minutos, tem a instalação finalizada, falta agora um reboot. Então vamos lá fazer o nosso reboot.
ele vai reiniciar a nossa máquina virtual agora já com o sistema Linux instalado. Esperar ele finalizar ali para a gente, até cair na tela de login, pedindo login e senha do nosso sistema operacional Linux que a gente acabou de instalar. Está carregando todos os drivers, fazendo toda start normal, né? E aqui está. Fizemos o nosso reboot e a nossa máquina está aí, ó. Usuário root, senha que a gente escolheu. Acabamos de conectar no nosso sistema operacional Linux recém-instalado. Nas próximas aulas nós veremos mais detalhes sobre o sistema operacional, como passar arquivo para dentro do sistema operacional, como conectar no sistema operacional sem precisar estar logado nesse terminal da Virtual Machine. Se vocês têm uma rede, uma farm de máquinas virtuais, como que você vai fazer a conexão nessas máquinas Linux? Como que você conectaria no Linux na sua empresa, no seu laboratório, em casa? Vai ser simplesmente por essa tela que a gente tem aqui, essa tela do console da máquina virtual. Tá? Obrigado, até a próxima aula aí.